Combinar saúde do solo e nutrição na mesma aplicação de fertilizante? Só com Performa Bio. O primeiro fertilizante mineral que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. E performa muito mais na sua lavoura. Performa Bio é exclusivo da Mosaic Fertilizantes. Peça ao seu representante. Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Agora são 9 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo noticiasagricolas.com.br. Todas as nossas plataformas ao vivo e online para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente te lembra que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que a partir de agora as linhas de comunicação entre nós e vocês estão abertas. O objetivo é que vocês tragam para nós as suas demandas de comunicação. Carlinha, fala mais sobre o boi, fala mais sobre a soja, fala mais sobre a política, sobre a economia, sobre a Cristina Kirchner ter sido condenada por corrupção na Argentina. É um dos nossos destaques dessa quarta-feira, ou seja, a gente vai trazer tudo aquilo que é mais relevante na manhã de hoje para que você possa tomar boas decisões. Portanto, a gente vai fazer a nossa rodada de preços tradicional, como sempre fazemos. Enquanto isso, vá mandando para nós sua cidade, seu estado, mande as condições climáticas por aí. A gente sabe que a condição nesse momento no Brasil é de muita irregularidade, chove demais num canto, não chove demais no outro. Isso a gente está falando de um mesmo estado, de um mesmo município. Imagina no país inteiro, que tem proporções continentais, como é o caso do Brasil. Então, atenção à questão climática, a gente vai falar sobre isso, mas enfim, a gente quer muito que você vá mandando aqui os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões também, para a gente ter um Bom Dia Agronegócio cada vez melhor, sempre. Bom, vamos então para a nossa rodada de preços, porque hoje é um dia de alta para as commodities agrícolas. Nós temos, na verdade, já estamos com esse quadro mudando, viu? Tava tudo no verdinho a hora que eu sentei aqui para começar. Temos alguns mercados no vermelho. Soja, 14 dólares e 60 centos por bushel, uma alta de 0,4% nessa quarta-feira. O milho cede 0,02% estável, com 6 dólares e 35. O trigo, 7 dólares e 36, esse sim com alta boa de 1,2%, depois de marcar mínimas aí em mais de um ano essa semana. O trigo volta a subir, portanto, e vai acontecer mesmo, né? O mercado vai buscar fazer dinheiro, vai buscar realizar lucros também nesse movimento inverso, né? Caiu muito, tá baratinho, os caçadores de barganha vão atrás das commodities mais atrativas. Ainda na Bolsa de Chicago, farelo e óleo também trabalham em alta. O farelo sobe 0,6% para valer 451 dólares e 40 centos por tonelada curta, enquanto o óleo sobe 0,5% agora para 61 centos mais 91 por libra-peso. Na Bolsa de Nova York, o café tem alta de 0,1% para 1 dólar e 63 mais 70 por libra-peso. O açúcar estável, 19 centos mais 39. O algodão caindo, 0,5% de baixa para 84 centos mais 16 dólares por libra. Vamos falar também sobre o mercado do algodão hoje, principalmente preços aqui no Brasil, que sinalizaram uma leve melhora, boa notícia, portanto. O petróleo também buscando a sua recuperação, buscando o seu fôlego depois da despencada de ontem, né? Então nós temos para o petróleo WTI 74 dólares e 42 centos por barril, uma alta de 0,3%, enquanto no Brent a alta é de, perdão, o Brent passou para o negativo. Tem uma pequena perda, virou para o positivo de novo. 0,2% de alta, a volatilidade muito forte. O Brent também abaixo dos 80, 79 dólares e 51 centos por barril. Gás natural, 3,9% de alta. O ouro, 0,04% de ganho. A prata, 0,9% de alta. Já o cobre cede 0,5%. Vamos agora para a Bolsa de Dalian, onde o mercado já fechou lá na China, mercado futuro. Vamos falar também sobre o comércio chinês, ou seja, importações e exportações que se retraíram, e a gente vai explicar por quê já já.
Então, temos farelo fechando em alta, o óleo fechando em baixa, o milho fechando em baixa também. Nós temos que ter também ali na nossa conta que a China também é destaque hoje pelo relaxamento oficializado das medidas de Covid, né? Ou das medidas para o combate ao Covid. Então, após 3 anos, a China está começando a relaxar. E aí vamos entender como é que os mercados vão reagir a isso. Mas fato é que a China já está oficializando essas medidas, tá? Então, isso aí está na conta, a gente vai falar sobre isso também já já, em mais alguns minutinhos. Essa é uma das informações que a gente vai trazer para essa conversa. Outro ponto importante da nossa conversa hoje é a aprovação pela União Europeia daquele acordo, né, daquela nova lei que impede a importação de commodities ligadas ao desmatamento depois de dezembro de 2020. A gente vai falar sobre isso, porque para o Brasil a gente vai ter que olhar isso de uma perspectiva de quem tem a lei ambiental mais rigorosa do planeta, que é o Código Florestal Brasileiro. Então, a gente vai também já tratar desse assunto. Bom, hoje, pessoal, eu vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente na ordem aqui das informações, porque é importante vocês entenderem o contexto político e econômico em que a gente se encontra agora, para poder entender como isso impacta no seu dia, como isso impacta no andamento dos mercados, como é que isso impacta nos seus investimentos e tudo mais. E eu quero agradecer já as informações do Danilo, de Sacramento, Minas Gerais, me dizendo que choveu bastante por lá, choveu bem ontem por lá, e o André Oliveira falando também que chove bem no noroeste do Paraná. André e Danilo, muito obrigada pelas informações. Dona Eliana aqui de Valinhos, o André Minei Biguete também nos mandando bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, ao Bom Dia Agronegócio. O pessoal ou da Cântaros e Veredas Exportações, Suíça chegou a 1 grau. Bom dia para vocês. 1 grau e um golzinho, né? A Suíça deu adeus ontem à Copa do Mundo do Catar, perdendo de 6-1 de Portugal. Portugal goleou a Suíça ontem, sem o CR7, hein? Os 6 gols foram feitos quase que sem ele, todos. Coisa... Aí é bom para o craque descer um pouquinho, né? Botar os pés no chão de novo, cravar suas chuteiras no gramado, né? Palmeira das Missões, clima seco, nos diz o Cristiano Vanaz. Obrigada, viu, Cristiano, pelas informações. Pessoal, vão mandando aqui para nós como é que estão as condições de clima por aí, que esse é o vetor principal do mercado de soja, do mercado de café nesse momento, tá? Então, é importante a gente ter essa perspectiva, ok? Vamos trazer, vamos reportando também da perspectiva de vocês essas informações. Bom, vamos começar então com a questão política, por quê? Porque hoje começa a ser votada no plenário do Senado a PEC da transição. O que acontece é que ontem foi aprovada pela CCJ a PEC da transição, ou a PEC da gastança, a PEC fura-teto, né? É a PEC da preocupação, eu diria. Né? É a PEC que pode romper o teto de gastos aí num volume de dinheiro bastante elevado. Trazia-se a perspectiva de termos ali o Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos, me parece que agora serão só 2, enfim. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou ontem a PEC da transição, e, segundo o relator da PEC, o senador Alexandre Silveira, na CCJ, há uma grande possibilidade de se manter durante a votação no plenário o texto do Senado aprovado na CCJ. Abre aspas para o senador. Pavimenta o caminho do plenário. Acho que foi um acordo muito bom para o Brasil, não para o governo somente. A comissão aprovou a PEC, prevendo uma expansão do teto de gastos. Como é que isso pode ser bom para o Brasil, né? O teto de gastos em 145 bilhões de reais para garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$600, entre outros pontos, em uma vitória para o governo de Lula. A PEC agora segue para o plenário do Senado, onde deverá passar por 2 turnos de votação antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. A expectativa é de que as votações no plenário ocorram nesta quarta-feira. Eu acho que vai ser
dura essa sessão no Senado. Eu acho que eles vão enfrentar bastante resistência. Acho que é uma pedreira. Mas Carlinha passou na CCJ. Isso é um fato, mas com algumas mudanças. Eu imagino que chegando no plenário o embate vai ser mais duro. A gente tem duras críticas a essa PEC de um outro lado, né? E nós temos essa perspectiva, e isso, né? Como é que a gente vai explicar? A gente tem uma preocupação, porque como é que essas mudanças vão acontecer no plenário até que isso tudo seja aprovado e em 1º de 2023 a gente já comece a fazer tudo isso, né? Então, a gente está ali num momento importante, e a gente vai ter muita coisa para monitorar a partir de agora. Lembrem-se que alguns especialistas fizeram cálculos trazendo ali um volume de dinheiro para garantir o Bolsa Família em R$ 600, mais aqueles R$ 150 por cada criança, enfim, aquele cálculo da proposta do novo Auxílio Brasil, falando numa condição ali de R$ 52 bilhões acima do teto. Então, por isso esses questionamentos, né? Para que esses outros bilhões de reais que estão ali na medida? Então, esse é um ponto de atenção. E neste ponto de atenção, a gente vai continuar monitorando, continuar entendendo. Então, deixar a TV Senado ali ligada, né, para a gente ouvir o que está acontecendo, como os senadores vão se posicionar diante desta medida, tá? Fato é que vai ser votada, portanto, nesta quarta-feira. Proposta de emenda à Constituição precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos de votação para ser aprovada e seguir para análise na Câmara dos Deputados. Se isso acontecer, a proposta, então, vai direto para a casa vizinha, né? E aí a gente vai, então, trazendo para vocês por aqui as atualizações e a forma como isso vai avançando por lá. Vamos continuar monitorando. É um dia importante, tá? Hoje, também, nessa quarta-feira, dia 7 de dezembro, acontece a última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, ainda falando um pouquinho de economia, e a perspectiva do mercado é que nesta reunião do Copom de hoje, desta quarta-feira, nós tenhamos a manutenção da taxa Selic, né, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, em 13,75%. Essa manutenção, ela deve vir realmente, é uma máxima, né, das expectativas ali entre os especialistas, os economistas, enfim. E hoje não só a taxa Selic será discutida, mas também as políticas inflacionárias, né, que passa naturalmente pela taxa de juros, e a gente vai ter essa decisão anunciada no final do dia de hoje, ali por volta de 18h30, essas primeiras informações devem aparecer. Abre aspas para o especialista superintendente da Assessoria Econômica da Associação Brasileira de Bancos, o Everton Gonçalves. Apesar das alterações no balanço de riscos desde a última reunião do Copom, acreditamos que a taxa Selic deverá ser mantida. Isso porque a atualização dos cenários de referência e do balanço de riscos não parece ser suficiente para requerer mudanças nas diretrizes da política monetária atual, indica o especialista. Analistas da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que é sempre uma referência importante para os nossos indicadores econômicos, né? Também acreditam na manutenção da taxa básica de juros devido ao quadro fiscal previsto para o próximo ano. Segundo um comunicado da própria CNI, a Selic deve se manter até meados de setembro, quando a expectativa de inflação para 24 e 25 devem começar a convergir com as metas do Banco Central. A CNI estima ainda que se encerre 2023 com uma Selic de 11,75% ao ano, tá? Ainda de acordo com o especialista ali da Associação Brasileira de Bancos, ele diz que a inflação corrente ainda se encontra em patamar elevado e a recente desaceleração concentrou-se em itens voláteis, impulsionada pelas medidas de desoneração
tributária. Também por isso que volta-se a discutir a questão do ICMS, perdão, a questão do ICMS sobre os combustíveis, e isso é um ponto de bastante atenção, é um ponto que precisa também ser monitorado. Um dos argumentos daquela taxação no agro que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Goiás, projeto de lei do governador reeleito Ronaldo Caiado, um dos argumentos é essa recomposição do cofre do Estado, mas que, segundo ele, não passa pelo Fundeinfra, né? Mas, nas análises dos especialistas, parte disso se dá com essa situação. Porque o que dizem, né, as autoridades? A gente diminuiu o cofre para investir em infraestrutura, a gente vai precisar captar recurso de outro canto. Então, vamos captar recurso da onde? Vamos captar recurso da questão, claro, da onde está vindo mais dinheiro, que é da produção agropecuária do Estado, além do setor de mineração, que também está naquele projeto de lei. Outro ponto importante quando a gente pensa em toda essa questão da inflação, a questão das políticas, né, inflacionárias, das medidas econômicas e monetárias que vamos tomar a partir do ano que vem. Não podemos esquecer que a reforma tributária está na pauta e, segundo o governo de transição, membros do governo de transição, nós teremos ali uma prioridade do governo eleito, né, para fazer essa com celeridade, eu diria, esse olhar para a reforma tributária. Como isso vai acontecer é um ponto de interrogação. A certeza que se tem sobre isso, segundo o economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, um dos pontos mais importantes para que isso aconteça é o agronegócio participar da reforma tributária. Tem que estar ativamente alinhado com seus parlamentares, né, e com os movimentos do Congresso em torno da reforma tributária, ou uma carga maior virá para o setor. Então, olhar para a reforma tributária é importante, mas mais importante é participar ativamente dela. Então, isso é um ponto também de bastante atenção para os próximos meses. Então, última reunião do Copom, manutenção da taxa Selic, atenção à reforma tributária e às taxações no agro, ok? Bom, vamos trazer então um pouco da política internacional, né? Porque, claro, que foi destaque nesta final de terça, começo de quarta-feira, a condenação da vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, por corrupção e a 6 anos de prisão. Naturalmente, Cristina Kirchner não será presa porque tem foro privilegiado, é a vice-presidente da Argentina, enfim, a lei garante que ela não seja presa, mas foi condenada a 6 anos de prisão. É como se a gente trouxesse aqui para o nosso linguajar, né? Nossa, me faltou aqui a palavra. Foi condenada em primeira instância. Então, agora, claro, Cristina Kirchner vai esgotar os seus recursos, perde os seus direitos políticos e diz que não vai se candidatar. Ontem fez uma longa transmissão ao vivo ali, se justificando, falando que é perseguida politicamente e chamou o poder judiciário argentino de máfia. Disse que é uma politização do judiciário. E por isso, claro, foi apoiada pelo PT, né? Tão logo saiu a condenação de Cristina Kirchner, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, tuitou, né, que a companheira Cristina Kirchner tem o apoio do PT, tem o apoio da força e da verdade ao seu lado e que a verdade prevalecerá, né? Falou também sobre essa perseguição política pela qual passa Cristina Kirchner, como se o seu passado não a precedesse. Da própria Cristina Kirchner. Gleisi Hoffmann é assunto para a gente tratar em outro momento, né? E não só ela, mas também a ex-presidente Dilma também se posicionou depois da sentença dada ali a Cristina Kirchner, falando, né, que de fato uma perseguição política e tudo mais, e ela sabe, Dilma diz que sabe o que Cristina Kirchner está passando. Agora, tá aí, né, a situação. Ela cometeu atos de corrupção, né? E agora ela tem essa super
esse super apoio aqui do Partido dos Trabalhadores, né? Até porque a gente já sabe da proximidade. O primeiro líder internacional que veio ao Brasil cumprimentar Lula no dia seguinte do resultado das eleições foi o presidente Alberto Fernandes, presidente da Argentina, né? Agora é isso, vamos também acompanhar toda essa manifestação. A ex-presidente Kirchner foi a ex-presidente da Argentina e atual vice foi condenada e culpada, né? Considerada culpada por administração fraudulenta em uma causa conhecida como Vialidade, na qual também foi condenado a 6 anos de prisão o empresário da construção Lázaro Baez. Então, fato é que está dada a sentença. Agora, vai recorrer. Vocês se lembram disso que aconteceu aqui no Brasil? Chamou Operação Lava Jato, né? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Nós sabemos o que aconteceu e nós sabemos o resultado, né? Agora, chamar de perseguição política, de politização do judiciário, e o que está acontecendo aqui não é a politização do judiciário, senhora Gleisi Hoffmann? Que o judiciário tomou um lado lá na Argentina, e o que está acontecendo aqui com o judiciário, senhora Gleisi Hoffmann e ministros da Suprema Corte? Não é uma politização, não é a tomada de um lado? Ah, por favor. Ah, pelo amor de Deus. Aí a gente tomar o tempo, tirar o tempo para fazer o quê? Para ir no Twitter apoiar a senhora Cristina Kirchner, que tem o Nestor Kirchner, né? Que já falecido marido de Cristina, já tinha problemas com a justiça. Ah, tá louco. Enfim, é destaque e vamos acompanhar, tá? Vamos monitorar, porque essa senhora, eu vou te falar, é um dia sim, outro também, né? É um dia sim, outro também. Notícias que chegam da Argentina que preocupam muito, porque não bastasse a profunda, grave e séria crise econômica em que está mergulhada a Argentina, tem toda essa questão da crise política, né? E a crise dos argentinos. Os argentinos estão sofrendo, né? E hoje eu estava ouvindo um especialista falar assim: na próxima eleição será que volta um partido ou um governo de direita, né, com esse perfil menos peronista e tudo mais? Não há grande possibilidade. Mas o que adianta? Se quando assumiu Maurício Macri, um experiente empresário que tinha agendas importantes para recuperar a economia da Argentina, em 4 anos, óbvio que ele não ia colocar tudo no lugar, porque a Argentina estava em frangalhos. Maurício Macri assume. Mas, claro, lembra que eu sempre falo da austeridade de Paulo Guedes? A austeridade de Macri também era necessária. Não deu tempo de colocar ali o que precisava ser colocado, todas as agendas para recuperar, de fato, a Argentina e os argentinos, né? E foi derrotado, mais uma vez, pelo governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que, mais uma vez, deixaram a Argentina em frangalhos. Vamos terminar 2022 com uma eleição, uma inflação de 3 dígitos, dificuldade para a aquisição de alimentos e forte e grave índice de desemprego. E essa é a Argentina nesse momento. País este, não se esqueçam, que tem um passado brilhante, inclusive tendo já sido a segunda economia do mundo, tá? Sugiro que recuperem a última entrevista do professor Leonardo Trevisan, especialista em relações geopolíticas, em economia internacional. É um grande cara e explica direitinho a trajetória que Kirchner fez, o governo da família Kirchner, já começando com o Nestor Kirchner, o caminho que pavimentou a família Kirchner e seus companheiros, né, para a Argentina hoje ser o que é, estar no ponto em que está. Vamos falar também, ainda nessa questão da geopolítica internacional, os destaques, como eu falei, né? São muitos. A gente vai falar também sobre a questão da China, porque foi oficializado o relaxamento das medidas de Covid-19, foi anunciado nessa quarta-feira, como já havia sido adiantado, como foi previsto, né? Um relaxamento geral das restrições impostas ao Covid-19 em vigor desde o início da pandemia. Entre as medidas está a autorização para que, em alguns casos, as pessoas infectadas possam fazer a quarentena em casa, ainda bem, e não naqueles abrigos assustadores, né? Os vídeos eram realmente terríveis, e não mais em hospitais e centros de isolamento.
Além disso, o país também deve aliviar a exigência de testes negativos para a doença. Chegou um momento da China onde estava tendo teste PCR a cada 48 horas, né? Então as pessoas estavam realmente muito nervosas, as pessoas estavam muito irritadas, as pessoas estavam muito exaustas desse momento. Segundo as novas regras da Comissão Nacional de Saúde da China, pessoas infectadas, assintomáticas e casos leves que tenham condições para isso poderão se autoisolar em casa. Já os testes em massa, obrigatórios, serão restritos a áreas consideradas de alto risco. Olha aí, que coisa boa. Como hospitais, asilos e escolas. As pessoas que se desloquem entre províncias também estarão dispensadas de apresentar o teste de PCR negativo. Quando que acontece? Qual é o contexto para o anúncio desse relaxamento, né? Não podemos esquecer que os protestos e as manifestações populares aconteceram há 2 semanas na China. Centenas de pessoas foram às ruas porque as medidas foram intensificadas, né? Então, o relaxamento ele chega com necessidade e num momento bastante oportuno. Por quê? Vamos puxar a manchete seguinte. Então, entendida essa história, China oficializou o relaxamento. Ainda bem, porque a manchete seguinte é sobre o comércio chinês que tem a maior queda em 2 anos. É isso mesmo, você ouviu direito. Importações e exportações. Inclusive, os resultados do comércio chinês ficaram aquém das expectativas do mercado, deixaram o mercado até nervoso em certo ponto, mas por que não há uma reação mais exacerbada ou mais intensa do mercado? Porque o mercado já sabe que a China está em processo de desaceleração da sua economia e em boa parte em função do Covid-19, tá? Então, olha só, vamos aqui trazer os números e tudo mais, né? Deixa eu abrir aqui para vocês a notícia, para lermos juntos. As exportações e importações da China contraíram no ritmo mais acentuado em pelo menos 2 anos e meio em novembro, com a demanda fraca, tanto no exterior quanto internamente, por problemas de produção devido à Covid e os problemas do setor imobiliário, ampliando a pressão sobre a segunda maior economia do mundo. A retração foi muito pior do que os mercados haviam previsto e os economistas preveem um novo período de declínio das exportações, destacando um forte recuo no comércio mundial, conforme consumidores e empresas cortam gastos em resposta aos movimentos agressivos dos bancos centrais para domar a inflação. As exportações contraíram 8,7% em novembro em relação a 2021, após uma perda de 0,3% em outubro e no pior desempenho desde fevereiro de 2020, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta. No entanto, o declínio das exportações, na expectativa dos analistas, dos especialistas, era de apenas 3,5%, veio em 8,7%, ok? Nós temos também os números das importações. Deixa eu buscar aqui. Vamos lá. Bom, é tanto número aqui na minha frente que eu não vou. Aqui, ó. Achei, tá doido. As amplas restrições contra a Covid também prejudicaram os importadores. As importações chinesas sofreram uma queda forte de 10,6%, depois de um recuo de apenas 0,7% em outubro, ainda que mais fraca que o declínio de 6% esperado. A retração foi a pior desde maio de 2020, em parte também refletindo uma base de comparação elevada no início do ano. Então vamos lá, resumindo e recuperando. Exportações caindo 8,7%, importações caindo 10,6%. Tudo isso resultou num superávit comercial menor de 69 bilhões 840 milhões de dólares, comparado com um excedente de 85 bilhões 150 milhões em outubro, tá? Então ainda há superávit, porém um superávit bem menor do que o resultado de outubro. Mais do que isso, a expectativa dos especialistas era de um superávit de 78,1 bilhões de dólares. Veio em 69,8. Então, todas essas
frustrações de expectativas também estão na conta e também passam a integrar as análises do mercado, mas volto a dizer, né? Temos também que lembrar que o mercado já vem absorvendo essa informação, já vem digerindo isso, já vem acompanhando estes números. Por mais que surpreendam e frustrem as expectativas do mercado, eles chegam com algum colchão justamente por conta desse monitoramento e desse entendimento de que a China está, nesse momento, com a sua economia fragilizada por conta dessas medidas do Covid e de todas essas crises que nós vimos registrando aqui, realmente, do setor imobiliário, tá? Ainda falando sobre a China, essa questão do comércio e a questão das políticas de relaxamento ali do zero Covid, né? Segundo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, está sendo muito rápido esses relaxamentos, trazendo alertas dos sistemas de saúde. Agora, os chineses não precisarão testar Covid para viajar dentro da China. Parece que podemos ver novamente as 440 milhões de pessoas viajando dentro do país durante o feriado do Ano Novo Lunar, que começa no dia 23 de janeiro. Se até o dia 23 os planejadores não mudarem de ideia, o início do próximo ano pode ser muito diferente dos últimos 3. Hoje, os chineses estão sentados em um cheque em branco de quase 2 trilhões de dólares, que é a diferença entre depósitos e saques acumulados no ano. Esse dinheiro pode vir a mercado como foi no Ocidente. A demanda reprimida por viagens, cinemas, shoppings e restaurantes é grande. Segundo dados das empresas de aviação, a queda no número de viagens até outubro foi de 53% na comparação com 2021, ano que já foi fraco. Mas sempre aparece alguém para azedar. Consultorias de virologia na China dizem que o número de mortes pode ser sem precedente e pode passar de 1 milhão até março. Se eles estiverem certos, ainda segundo Eduardo Vanin, o que os planejadores estão fazendo para evitar esse cenário é a primeira pergunta. A segunda é: o que vai acontecer depois disso tudo? A China voltará com o seu aparato zero Covid, só que de uma forma muito mais forte para controlar a doença. O cenário de hospitais lotados e falta de suprimentos seria muito provável. A China possui apenas 5 UTIs para cada 100 mil pessoas, menor taxa entre as economias do G20. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 35 leitos de UTI para cada 100 mil pessoas. Então, por que a gente precisa fazer essas relações? Porque o Ano Novo Lunar é o feriado na China, um dos mais longos, e o que promove essa migração mais intensa de pessoas. São 440 milhões de pessoas que vão viajando. As imagens são impressionantes, né? As estações de trem, os aeroportos e tudo mais. E neste feriado é como o Natal para nós, né? Então se reúnem as famílias, banquetes, como a gente costuma dizer, né? Aquela mesona e muita carne de porco, proteínas mil, pratos típicos. Então isso faz a economia girar de uma forma muito interessante. Neste ponto é que a gente tem que ter atenção, porque esse feriado é o que vai ali voltar a movimentar, a começar a botar um óleozinho ali na engrenagem da economia chinesa. Como isso vai continuar é a pergunta. Em resumo, é isso que o Eduardo Vanin quer nos dizer, porque os virologistas estão falando, vão relaxando, que já já a situação vai piorar. Agora, a grande pergunta na minha mente, e eu imagino que vocês também se façam perguntas semelhantes, é assim: por que isso está acontecendo na China? Por que há essa insistência da pandemia, né? Por que é tão difícil controlar a pandemia por lá e o vírus do Covid-19, né? Então, essa é a pergunta que eu me faço. Então, de fato, a gente vai ter que olhar para isso e entender como é que tudo isso vai se dar para o consumo, para nós, para o nosso setor. Por que eu trouxe essa manchete hoje, né? É porque a gente precisa entender como é que isso vai ficar. Então, como o relaxamento das medidas vai impactar no consumo de commodities. Esse resultado do comércio pode ser revertido? É isso que a gente está se perguntando, tá? Então, vamos entender, tá? Vamos entender. É isso. Bom,
Falamos então da China, trouxemos ali essas informações importantes. Essa questão do comércio também foi tratada e a análise do meu amigo Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities. Bom, como eu já havia adiantado, hoje é um dia de novas altas para as commodities agrícolas. Todas elas estavam no verdinho, esse era um dos meus destaques, e a gente começa a voltar para esse cenário. Agora, entre as agrícolas e o petróleo, que estava ali dando uma escorregadinha, também voltou a subir. A gente tem tudo no verdinho, com exceção do algodão, tá? O algodão também está realizando um pouco de lucros, porque subiu bastante nos últimos dias, mas falando das commodities de uma forma geral, a gente volta a ter esse cenário positivo para todas elas. Um dos destaques é o petróleo, porque ontem, senhoras e senhores, eu vou até puxar aqui, porque eu não vou me lembrar a queda exata, mas foi uma despencada do petróleo, porque nós tivemos ali um temor sobre a demanda se intensificando mais uma vez, né? Mais uma vez há uma preocupação com o consumo por conta dessa questão chinesa, por conta da recessão global, por conta da guerra, por conta de todo esse movimento do mercado energético em função da guerra entre Ucrânia e Rússia, e claro, né, o movimento todo ali do mercado do gás natural e tudo mais. Olha só o que disse o estrategista sênior da RJO Futures. Neste mercado, o sentimento é mais negativo. Poderíamos estar olhando para o WTI em $60 por barril, do jeito em que as coisas estão caminhando. Acho que os $80 serão a nova alta, e eu ficaria muito surpreso em ver algo mais alto do que isso, disse Elie Tesfaye, estrategista sênior da RJO Futures, consultoria internacional. Os temores com a demanda global acompanham, por exemplo, a divulgação do setor de serviços na China, que atingiu o menor nível em 6 meses, segundo a Reuters. As economias europeias também desaceleraram devido ao alto custo da energia e ao aumento das taxas de juros. Além disso, o dólar index americano caiu em parte do dia de hoje, mas ainda tem impulso por apostas em taxas de juros mais altas lá nos Estados Unidos, após o maior rally em 2 semanas na segunda-feira. Abre aspas para Reuters. Um dólar mais forte torna o petróleo, denominado em dólar, mais caro para os compradores que possuem outras moedas, reduzindo a demanda. Vamos ver como é que está o dólar index hoje? Vamos passar aqui pelos índices. Baixa de 0,3% para 105.200 pontos. Então, vejam como todos os mercados estão conectados, o petróleo mais ainda. Temos essa pressão sobre os preços e hoje uma tentativa de fôlego, uma tentativa de recuperação. Mas ainda se mantendo ali distante para o WTI, principalmente, dos $80 por barril. Nesse momento, $74,39 e no Brent, $79,39 por barril. Então, olho vivo no mercado do petróleo, certo? É um mercado que vai influenciar todos os demais e a gente precisa ter esse acompanhamento, incluindo o mercado da soja, né? Que é o nosso próximo destaque, e nesta quarta-feira, nós temos novas altas, então, para a soja e também para os derivados, farelo e óleo, né? E essa tem sido uma toada dessa semana, a soja vem puxando bastante, e nós estamos, então, com esse momento. O que motiva essas altas, principalmente do grão e do farelo, né? É a questão climática na Argentina, que ainda dá esse suporte aos preços, tanto da soja em grão quanto do farelo, o que vai acabar puxando um pouquinho o óleo. No entanto, nessa questão do óleo, a gente tem também uma queda de braço ali com o farelo, que é muito mais impactante do que a própria questão argentina. Então, vamos detalhar a questão climática e vamos detalhar a questão também dos outros fundamentos, né? Então, o que acontece na Argentina, né? Enquanto eu vou aqui dando as notícias para vocês, eu vou também dividindo com a nossa equipe para que elas cheguem às redes sociais ali também fragmentadinhas, né? E vocês já tenham tudo isso na sequência da minha fala aqui. Então, o que se espera para a Argentina? Essa onda de calor que possa trazer temperaturas acima de 40 até 45 graus nos próximos 10, 15 dias, e a Argentina podendo ser o lugar mais quente do planeta nesse período,
tá? E isso mantém uma trava ali sobre os trabalhos de campo, né? E tudo isso compromete uma oferta já comprometida. Então, a gente vê uma intensificação desses problemas de clima. Toda essa questão da Argentina agora está no foco. Por quê? O plantio está atrasado, à medida em que o plantio vai se atrasando cada vez mais, a perda de potencial produtivo também se intensifica, a gente vai perdendo cada vez mais. Então, quanto mais distante a gente planta, mais a gente pode ter perda lá na frente, a colheita vai se atrasar, isso ajuda a tirar o potencial produtivo. Então, há toda essa incerteza sobre a nova safra da Argentina, e é toda a extensão da Argentina que passa por isso, e principalmente a chamada zona núcleo, que é aquele coração de produção lá para o país vizinho aqui, os hermanos argentinos. O milho que já foi plantado está sofrendo com a seca. O trigo que está para ser colhido está sofrendo com a seca. A pecuária está sofrendo com a seca. A Argentina é o maior exportador global de farelo e de óleo. Por isso, as altas no farelo têm sido tão intensas também. Então, há esse movimento e é isso que ainda dá suporte, ou um dos fatores que ainda dá suporte ao complexo soja, é essa questão do clima na Argentina. E o clima na América do Sul, de uma forma geral, acaba sendo um vetor muito importante e monitorado muito de perto, claro, pelos traders, né? Então veja só o que diz Eduardo Vanin. Onda de calor na Argentina e no sul do Brasil para esta semana. Modelos mostram que a Argentina vai sofrer com temperaturas até 8 graus acima da média. A soja plantada já em condições muito ruins e péssimas, 35% em condições péssimas. O plantio na Argentina ainda não chega a 30%. O Laninha vai começar a perder força apenas entre janeiro e fevereiro. Milho, verão, é o que mais sofre aqui no Brasil por enquanto, tá? E essa é a maior preocupação do Brasil. Com a forte alta, presta atenção, com a forte alta dos futuros do farelo na CBOT ontem, seria de se esperar uma queda nos prêmios na Argentina e no Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Os prêmios subiram no Brasil, em especial para os embarques curtos. Corretores falam em demanda no mercado brasileiro para janeiro e fevereiro. Na Argentina, atenção, os exportadores sabem que depois de dezembro vai ser difícil comprar soja do produtor sem o esquema do soy dólar ou do dólar soja. Em 5 dias de negócios, os produtores venderam 2 milhões de toneladas de soja. É só olhar as vendas em outubro e novembro, depois do soy dólar de setembro. As vendas somaram 2,8 milhões de toneladas. Para o Brasil, a alta do flat price do farelo está ajudando nas margens para a safra nova. Então, todo esse movimento dos derivados, nesse momento, em especial do farelo, tem dado um suporte importante aos preços da soja em grão. No óleo, por que a dinâmica é diferente? Porque a gente tem outros componentes e outros concorrentes. Para o farelo de soja, amigos, não há essa concorrência, né? A gente não tem um produto que, de fato, substitua o farelo na sua mesma característica, com a sua mesma composição e principalmente com o mesmo potencial de proteína. Então, a dinâmica é diferente. Lá no óleo de soja, a gente tem óleo de palma, óleo de milho, óleo de girassol e óleo de amendoim para os chineses, por exemplo, que é um dos mais consumidos por lá. A gente tem a questão econômica da Índia, que é a maior compradora mundial de óleos vegetais. Então, a gente tem um outro quadro, a gente tem uma outra dinâmica. O farelo é a estrela da vez, porque o clima lá na Argentina está preocupando, e aqui no Brasil, essa mudança e essa estabilidade dos prêmios, e não a queda, como era previsto, também ajuda nessa manutenção. Os negócios aqui no Brasil com a soja dólar, a soja com o farelo, com o óleo, eles estão caminhando um pouco mais lentamente. Os preços nos portos, né, estão testando ali níveis um pouco melhores, mas vão esbarrar no dólar que, quando se mexe um pouquinho, tem caído. Então, a gente está falando agora de uma baixa no dólar de 0,7% para R$ 5,23. Então, uma coisa vai compensando a outra e a gente tem preços que já são conhecidos, né? E o produtor quer um pouco mais. Agora, eu vou trazer aqui a perspectiva do João
Pedro de César Etienne, que é analista de mercado da AgriResource Brasil. Ele disse o seguinte, realmente, os negócios estão caminhando lentamente, o percentual de soja 22-23 comercializada no Brasil é, de fato, menor do que a média dos últimos anos, e o produtor vai continuando reticente na hora de vender. Só que isso pode ficar cada vez mais arriscado, porque conforme a gente vai consolidando a safra brasileira, embora a gente tenha problemas na Argentina, alguma incerteza no Paraguai e problemas pontuais no Brasil, nós ainda assim teremos uma safra grande e, segundo as consultorias, uma safra que se consolida, ao menos por agora, acima de 150 milhões de toneladas. Com isso, pode haver uma pressão lá na frente sobre as cotações da soja e aí tirar um pouco mais da renda do produtor brasileiro, tirar um pouco mais desse preço, tanto no porto quanto no interior do Brasil. A questão logística lá na frente, como é que vai ficar? Né? Mais soja para ser comprometida, mais soja para ser entregue, mais soja para ser vendido, pode ser que o frete suba, vai tirar do teu bolso. Então, tudo bem, você quer participar, você quer especular, você quer... ótimo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ter uma proteção financeira. Como? Aí vai da sua gestão. Hedge, mercado de opções, barter, enfim. É importante reduzir a sua exposição ao risco. Fato é que pode ficar mais arriscado e a janela para a tua comercialização pode se encurtar um pouco mais. Então, faça as contas e veja qual momento é esse para o teu mercado, para a tua formação de preço, ok? Isso é muito importante. A comercialização no Brasil, então, segue atrasada, segue lenta, e o mercado, né? O Vlamir falou sobre isso essa semana, né? O mercado começou um pouquinho mais preguiçoso, mais tímido, porque teve jogo do Brasil já na segunda-feira, vai ter jogo do Brasil na sexta, meio-dia, tá? Então, já vai fazendo seus cálculos que você tem hoje, amanhã e um pedacinho da sexta para ver se é ou não o momento de participar do mercado. Se for, meu amigo, lucro bom é aquele que a gente bota no bolso, tá? Ah, mas eu vou deixar de ganhar. Deixar de ganhar não é perder. Mas faça isso com ferramentas. Busque uma consultoria, profissionais da sua confiança, para te ajudar a fazer essas operações cruzadas e estruturadas. Eu falo aqui da Agriinvest, eu falo da Pátria, eu falo do próprio Vlamir Brandalize, eu falo do seu Ginaldo lá no Grupo Laboro. Ouçam o Vlamir Brandalize todos os dias ali no Tempo e Dinheiro com o João, porque ali eles vão te dar essa perspectiva dos negócios que estão lentos. Então vamos acompanhar, tá? Temos preços que remuneram ainda adequadamente o produtor, tanto para a soja restante da safra 21-22, quanto para 22-23. Há uma diferença, claro, porque a nossa safra desse ano deverá ser maior, então os preços são menores, é cerca de R$10 por saca, né, de diferença, aproximadamente, mas é a necessidade de fazer a conta e de entender quanto é que está a tua margem, tá certo? Fora que os custos de produção foram elevadíssimos na safra 22-23, e a gente já vinha te adiantando aqui que, de fato, as margens, elas aconteceriam, mas elas seriam mais tímidas nessa temporada 22-23, neste ano comercial. E assim vem se confirmando, ok? Ótimo. Então, falamos aqui sobre a soja. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o algodão. Por quê? Porque hoje saíram as informações do CPEA, né? E mostrando para nós que, de fato, nós temos ali uma recuperação dos preços no mercado brasileiro, o que é também uma notícia muito boa, né? Então, eu vou buscar aqui as informações do CPEA. Antes disso, vamos dar uma checadinha ali na Bolsa de Nova York, para dar uma olhadinha nos preços, como é que estão. Hoje recuando de 0,4% a 0,8%, e o mercado bem variado, né? A gente não tem ganhos mais tímidos ou mais intensos para vencimentos mais curtos ou mais longos. A gente tem, por exemplo, o julho 23 cedendo 0,8% e o dezembro 23 0,2%. Então, o mercado bem ali buscando uma direção realmente. Mas ainda assim acima dos 80 centos de dólar por libra-peso, que são patamares importantes. Mas lembre-se, o mercado não respeita custo de produção, tá? O mercado está aqui refletindo oferta, demanda financeira, macrocenário, economia, recessão, desaceleração da economia chinesa, tá? Março, 84,128 por libra-peso. Maio, 83 centos mais 71. Julho, 83 redondinhos, 83 centavos de dólar por libra-peso.
Dezembro, 80 centos mais 38 por libra. Como é que fica isso aqui para o Brasil? Inclusive, aí nos próximos dias, a gente tem a perspectiva da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, para trazer essas sinalizações. A Abrapa já sinalizou essa semana que a produção de algodão do Brasil deve crescer para a temporada 22-23, 18%, e as exportações, 22%. Números de projeções da Abrapa. E as altas externas recentes, como eu falei, o mercado hoje está realizando um pouquinho de lucros, subiu bastante nos últimos dias, e essas altas dos últimos dias ajudaram a promover uma recuperação dos preços do algodão aqui no Brasil. Os preços vêm avançando neste começo de dezembro, segundo o CPEA. Apesar do ritmo de negócios estar lento, os valores internos são influenciados pelas valorizações externas da pluma, segundo pesquisadores do CPEA, enquanto vendedores estão firmes nos preços pedidos por novos lotes, atentos às altas recentes na Bolsa de Nova York, compradores, especialmente indústrias, utilizam a pluma de estoque ou contratos a termo. Demandantes ativos adquirem apenas pequenos volumes para necessidades imediatas, alegando dificuldades no repasse dos reajustes dos preços dos manufaturados. Foi o que eu falei. A gente tem umas puxadas em Nova York, mas sabemos que os fundamentos são negativos, sabemos que as indústrias aqui no Brasil estão trabalhando com esses estoques, mas percebam como elas estão, né, com a sua exposição ao risco muito contida. E isso é muito importante, tá? Então, algodão vai te exigir aí muito planejamento para a safra 22-23, mas também complementando com essas boas perspectivas da Abrapa, aumento de 18% na nossa produção, apesar dos elevados custos, e 22% de aumento previsto para a nossa exportação. O algodão brasileiro vai ganhando mercado, a cadeia está completamente organizada para promover esse movimento, tem promovido esse movimento, se uniu a grandes marcas de roupa, se uniu à esfera urbana do consumo, e isso é muito importante. É isso que faz com que haja esse alcance maior das nossas exportações. Mais do que isso, o status do algodão brasileiro lá fora está estourado, é muito positivo. A sustentabilidade do nosso algodão é muito importante, tá? Então, todos esses pontos são levados em consideração. E falando sobre isso, eu quero inclusive trazer, antes da gente falar um pouquinho do mercado do boi gordo, essa questão. Vamos falar assim sobre o mercado do boi gordo antes, porque a gente vai falar já já sobre a questão da União Europeia, né? E aí a gente vai buscar entender que momento é esse, o que está acontecendo, né, para a União Europeia trazer essa nova lei ligada às questões do desmatamento. Antes disso, vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, porque ontem nós tivemos a entrevista aqui com. Eu sempre me esqueço, né, gente? Oh, meu Deus. Com o Vitório Amoroso, analista de mercado da Tagro, que disse que o ritmo de recuperação dos preços da arroba pode estar perdendo um pouquinho de fôlego, pode estar perdendo um pouquinho de ritmo. Por quê? Porque a relação entre a oferta e a demanda de animais por abate está próxima de um equilíbrio. E isso pode fazer com que o ritmo de recuperação nos preços da arroba possa perder um pouco de fôlego, um pouco de ritmo. Para 2023, a oferta de animais e uma demanda estável por carnes deve reduzir o preço médio da arroba também. Então, o Vitório Amoroso esteve aqui com o Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Hoje, às 11h30, horário de Brasília, tem mais uma entrevista novinha em folha para você atualizar as informações do boi gordo, mas fato é que a gente tem essa análise, portanto, do Vitório, o que é bastante preocupante, porque os preços já estão pressionados. E aí, vamos ver como é que estão as médias nos principais estados. Levantamento do aplicativo AgroBrasil. Vai baixar esse aplicativo, vai reportar ali os seus negócios e vai ter mais transparência para o mercado, certo? A gente está falando de médias para São Paulo, por exemplo, em R$ 284,69, 10,9 dias de escalas. Mato Grosso do Sul, 265 a R$ 285 reais, a média ficou em R$ 265,10 e as escalas em 9 dias, isso para Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso, registro de R$ 270 de negócios pelo aplicativo AgroBrasil, escalas 6,7 dias. Minas, negócios registrados em R$ 295 por arroba, escalas 6 dias e meio. Não foram registrados negócios ali para o estado do Goiás, no aplicativo AgroBrasil, mas as escalas no estado seguem na média em 7 dias úteis. Os preços médios que a gente traz aqui são para pagamento à vista e livre de impostos, e as escalas refletem a realidade das indústrias acompanhadas pelo aplicativo, ok? O que a gente pode perceber? Que o ritmo de negócios também caiu um pouco, né? Mas ainda assim está melhor do que nas últimas semanas, principalmente para Mato Grosso do Sul e São Paulo. No entanto, as mínimas permanecem sendo registradas. E aí é que mostra a confirmação dessa redução no ritmo de valorização de recuperação nos preços da arroba do boi gordo. Na B3, os preços futuros do mercado do boi gordo estão, vejamos aqui como é que está a B3 nessa manhã de quarta-feira, em queda. O contrato janeiro, que é o que está mais líquido agora, R$ 299 por arroba e uma baixa de 0,33%. Ainda na B3, só para a gente dar uma passadinha, milho subindo, com exceção do janeiro. O janeiro perde 0,2% para valer R$ 87,33, mas o março, o maio e o setembro sobem. O março tem R$ 90,83, o maio R$ 90,38, o setembro R$ 88,02 nesta manhã de quarta-feira. Bom, falei para vocês que eu ia trazer aqui a questão da União Europeia depois do boi gordo, porque a gente está falando dessa medida que traz essa pressão, né, sobre também o setor de carnes aqui no Brasil. O que acontece, né? A União Europeia, ela ontem aprovou em mais uma instância, não, mas em mais um processo, né? Como aqui a gente tem os processos para que as leis sejam sancionadas, a gente teve a aprovação dessa lei no parlamento ontem, pelo Parlamento Europeu, do impedimento de importação de produtos, né, de commodities e derivados de áreas que tenham ligação com o desmatamento depois de dezembro de 2020, né? Essa lei, ela tem esse viés ambiental e sustentável. A gente está falando de soja, café, cacau e, portanto, chocolate, papel, a gente está falando de borracha, madeira, e tem mais algum setor, carne bovina, e isso mostra, né, tem essa, como eu falei, tem esse véu da sustentabilidade, né, essa mística da questão ambiental, mas nós sabemos que por trás disso há uma forte ameaça à nossa competitividade. Isso é fato, isso é líquido certo. Essa lei já foi lida e relida, esse texto já foi lido e relido pelos especialistas, isso mostra que é uma tentativa de conter a nossa competitividade. É sabido, né? E mais do que isso, há o Código Florestal Brasileiro, que garante que os produtos de ligação com desmatamento ilegal, eles não cheguem ao mercado. E para a soja, por exemplo, ou como são chamados os acordos de privados, como foi o caso da moratória da soja, por exemplo, a gente tem essas ferramentas, esses instrumentos para garantir que esses produtos oriundos de áreas de desmatamento, de fato, não chega né, essa força toda, porque nós temos um Código Florestal que supera essa lei, né? Então, a gente vai ter esse ponto de atenção aí nos próximos dias. Nós estamos avaliando aqui com os especialistas como isso fica para cada setor. A Virgínia já começou a apurar isso do lado do café, e o café deve ser um dos pontos de maior sofrimento, realmente, ou de maior cobrança, porque a União Europeia é um dos nossos principais clientes. De outro lado, assim como é para o farelo de soja, e aí, olha aqui a notícia de hoje, tá? Importações de soja pela União Europeia acumulam 4,72 milhões de toneladas na temporada 2022-23, e boa parte disso vem naturalmente do Brasil, né? Então, estamos de olho. A mesma coisa para farelo de soja, também a União Europeia, nosso principal cliente,
E o óleo de palma, aí o óleo de palma para outros grandes exportadores, como é o caso da Malásia, da Indonésia, também vão ter que fazer ali alguns ajustes. Então, vamos ter atenção, porque isso é ponto realmente importante. Então, a União Europeia aprovou esse acordo, a notícia já está disponível para você por aqui. Soja, café, carne bovina, cacau, madeira e óleo de palma, além de produtos também manufaturados e derivados, móveis, papel, chocolate, como eu falei. Então, tá, vamos ter atenção. A comissão explicou que a partir do momento em que as novas regras entrarem em vigor, o que pode acontecer já no começo de 2023, as empresas relevantes terão que realizar uma rigorosa due diligence, né, uma diligência ali para se colocar no mercado da União Europeia, fazer os seus ajustes. Essas commodities foram escolhidas com base em uma avaliação de impacto minuciosa, identificando-as como o principal fator de desmatamento devido à expansão agrícola. Doutora Samantha Pineda traz um conceito muito importante. Nem toda área convertida para a produção de fibras, energias e alimentos pode ser considerada desmatamento. Há o desmatamento ilegal e há as áreas de conversão. Mas, por exemplo, se a gente for para o bioma amazônico, por exemplo, a gente está falando de uma reserva legal necessária, ou seja, a manutenção da vegetação nativa daquele território, daquela propriedade, daquele imóvel rural, em até 80%. No Cerrado, 35%. Então, é isso que a gente vai ter que, né? São esses argumentos que a gente vai ter que combater a hora que as barreiras virão, porque elas virão. Os setores de milho e cana ou sucro energético ficaram de fora da decisão da União Europeia sobre a exportação de áreas desmatadas, né? Abre aspas para a Única, através de sua assessoria de comunicação ou notícias agrícolas. A cana e o milho, assim como seus derivados, ficaram de fora dessa nova legislação. Neste ano de 2022, o Brasil já exportou para a União Europeia, até outubro, cerca de 1 milhão de toneladas de açúcar, de acordo com o Observatório da Cana da Única, com destaque para compras da Holanda. Os embarques de etanol ficaram em pouco mais de 510 mil metros cúbicos. A União Europeia, é preciso a gente lembrar, né? Ela não é tão dependente do açúcar importado. A União Europeia, ela tem ali o maior, né, o bloco União Europeia é o maior produtor de açúcar do mundo quando a gente pensa em açúcar oriundo de beterraba sacarina, que para eles lá é a principal fonte de adoçante, é a beterraba sacarina. Na safra 22-23, a produção estimada da União Europeia é de 16,15 milhões de toneladas, segundo o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, por isso, né, por essa pouca dependência, como é o caso do milho, a União Europeia também é importante produtora de milho e tem ali ao seu lado a Ucrânia, embora agora em guerra. Então, a gente tem todo o seu contexto, porque milho e açúcar ficam de fora, né? E também, porque a gente poderia entender, né, como fica essa situação, porque a área de milho é a área de soja aqui no Brasil, por exemplo, né? Como hoje a nossa principal safra de milho é a segunda safra, que é cultivada majoritariamente em áreas que foram semeadas com soja na safra de verão, a gente tem que fazer essa conta, né? Então, por que o milho não entra? Por que o açúcar não entra? Por conta dessa menor dependência. A gente está falando da União Europeia e dos seus conceitos ideológicos, né? Então, não é uma condição global. Ou seja, temos que ter esse ponto também na curva ali e olhar antes da gente chegar na curva, tá? A gente continua movimentando, a Abiov deve se posicionar, segundo a Abiov, ainda seria um pouco cedo, a Abiov está esperando o texto legal dessas medidas para entender, e a gente está avaliando também com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Comércio Exterior, como isso impacta, ou quais são as projeções de impacto, CNA, as projeções de impacto dessa lei, deste acordo da União Europeia para o Brasil, tá? E como outros países do mundo também vão sentir esse impacto, como eu falei, usei aqui o exemplo do óleo de palma para Malásia, Indonésia, por exemplo, tá? Aí a gente vai falar de cacau para outros países, madeira para outros, café para a Colômbia, por exemplo, né? Quem são os vendedores de café para a União Europeia sem ser o Brasil? Então, é um assunto que tem uma repercussão grande e que tem desdobramentos inúmeros, tá? E é o que a gente está fazendo aqui e vai fazendo ao longo desses próximos dias, certo? Bom,
Temos, então, esse assunto, né? Para um dos assuntos para a gente caminhar para o final aqui do nosso Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer muito pelos comentários e pelos relatos aqui. Tá chovendo demais, tá chovendo de menos, né? Tá frio, tá calor, não tá? Como é que tá aqui? No interior de São Paulo continua, né? Essas chuvas incessantes, está nublado o tempo e tudo mais. E o pessoal aqui, ó, Alfenas, Minas Gerais, ainda chovendo sem parar. Por favor, hein, pessoal, tenham muita atenção com as intempéries, né? Deslizamentos de terra, enchentes, cheias, aí tem todos aqueles problemas, estejam em segurança, certo? Pessoal, eu vou terminando por aqui o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, agora são 10 horas e 14 minutos. Esses são só alguns pontos de destaque da nossa programação. Nós já temos aqui outras agendas para cumprir, né? E eu espero que vocês continuem conosco ao longo do dia, para que sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tomando sempre as melhores decisões. A gente se vê amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio. Boa quarta-feira para você. Até amanhã.